Bem-vindo, pessoal, ao nosso série de vídeos sobre arminianismo e calvinismo, sobre os cânones de Dort, como uma das confissões das igrejas reformadas do Brasil. Eu sou o missionário, pastor Jonathan Chase, missionário do Canadá, servindo aqui dentro das igrejas reformadas do Brasil. Então, nas últimas semanas, nos últimos vídeos, nós tratamos as doutrinas do calvinismo e arminianismo, focando nas doutrinas da eleição e reprovação. Podemos dizer que, até esse ponto, as discussões tratam os decretos de Deus feitos na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, estamos falando sobre o que Deus decidiu fazer. Agora, vamos falar sobre uma das consequências, a realização, podemos dizer, desses decretos, como se cumpriram na história humana. E a grande questão diante de nós hoje é a expiação, a morte de Cristo e os efeitos da morte de Cristo sobre nós. Então, estamos entrando agora no segundo capítulo dos cânones de Dort, que trata, o nome da doutrina expiação limitada. Esse é o nome que tradicionalmente foi usado, mas talvez não é o melhor nome para usar, mas corretamente seria a expiação definida. Então, estamos tratando a questão de para quem Cristo morreu e o que ele realizou com sua morte. Qual o efeito da sua morte? Essa é a questão para nós, e queremos também falar sobre as consequências do ensino bíblico acerca disso na nossa apresentação ou proclamação do Evangelho. Se isso afeta a forma que nós evangelizamos. Como introdução ainda, a doutrina que estamos tratando se refere, tanto dentro do calvinismo como do arminianismo, estamos falando sobre a expiação de Cristo, ou tecnicamente a expiação substitutiva penal. É a definição inteira. O que isso se refere? Expiação fala sobre como a morte de Cristo paga um preço por nossos pecados para nós sermos reconciliados a Deus. Isso é expiação. Substitutiva significa que Cristo morreu em nosso lugar. Isso que a igreja cristã sempre confessou. E a última palavra, penal, significa que, como nós temos o sistema penal, penal, criminal, etc., que a morte de Cristo foi uma punição. Então, existem outras explicações sobre a morte de Cristo. Alguns afirmam que ele morreu como exemplo, apenas um exemplo de amor. Mas o ensino cristão não é isso. Embora que sim, a cruz é um exemplo de amor, mas Cristo morreu com o propósito de pagar o preço em nosso lugar como punição por nossos pecados. Então, essa é a doutrina. Até entre os arminianos também nós concordamos com isso, que a morte de Cristo teve esse efeito. Então, a questão que queremos discutir é qual foi o efeito da morte de Cristo e para quem esse efeito se aplica. Por isso que nós falamos sobre a expiação definitiva, ou definido. Quando falamos limitado, a realidade é que os dois partidos, tanto o calvinismo como o arminianismo, limita a morte, o efeito da morte de Cristo. Ou você limita a extensão da morte de Cristo para quem ele morreu, ou você limita o efeito da morte. Então você pode dizer, Cristo morreu para todas as pessoas, para o mundo inteiro, tá bom. Mas então a morte dele tem um efeito limitado, porque obviamente não todas as pessoas são definitivamente salvos. Então a morte de Cristo talvez deu a possibilidade de salvação, mas não redimiu, não expiou os pecados do mundo inteiro. Ou o lado calvinista diz que não, a morte de Cristo de fato nos reconciliou com Deus, pagou
os nossos pecados. Mas então, temos que limitar para quem Cristo morreu, porque ele não pagou os pecados do mundo inteiro, senão Deus seria injusto para castigar e ainda condenar os descrentes. Então, de uma forma ou de outra, temos que dizer que a morte de Cristo é limitada em algum sentido, ou no efeito ou na extensão. Quanto ao efeito, se mostramos que o efeito da morte de Cristo foi nossa reconciliação, então temos que tomar essa posição calvinista que a extensão é limitada. Quanto ao efeito, então, podemos citar, por exemplo, Romanos 5, entre muitos outros versículos. Romanos 5, versículo 10, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que Paulo está dizendo é que quando Cristo morreu, ele nos reconciliou com Deus. Ele pagou o preço por nossos pecados. Outro, Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo levou a maldição em si, pagou a maldição, Paulo diz, em nosso lugar. Então não foi no lugar de todos os seres humanos, senão não estariam debaixo desta maldição. Mais Efésios 1, versículo 3, Paulo diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quero destacar essa frase, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. O que quer dizer? Todas as bênçãos que nós temos em Cristo, temos através de Cristo. Quais seriam entre essas bênçãos? A bênção da fé, a bênção da nova vida, a bênção da regeneração, da presença do Espírito Santo. Todas essas bênçãos não são condições para nosso pertencer a Cristo, mas são consequências do nosso pertencer a Cristo. Então, já nesse ponto, podemos dizer o efeito da morte de Cristo é salvação, completamente. O que implica, esse efeito não foi aplicado a todas as pessoas. E, de fato, é isso que nós também vemos na evidência bíblica. Vou citar especialmente João 10, nos outros vídeos também nós tratamos essa passagem, mas eu quero destacar aqui alguns pontos também. João 10, versículos 11 e também 14 a 16. Cristo diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Notem. Para quem ele dá a sua vida? Por suas ovelhas. Ele continua, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. É notável, então, que Cristo diz, eu conheço quais são minhas ovelhas, não o mundo inteiro. Mas eu conheço minhas ovelhas e eu dou minha vida por minhas ovelhas. É nesse mesmo contexto que Cristo diz aos fariseus, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então a própria crença, a fé, é uma das consequências que Cristo dá às suas ovelhas. Na oração sacerdotal de Cristo também, João 17, versículo 9, ele orando ao Pai diz, é por eles, se referindo aos que foram dados a ele. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Cristo, quando ele veio para a terra, quando ele deu sua vida, deu particularmente para os eleitos, para aqueles que o Pai deu para ele e não para o mundo inteiro. Vemos isso em outros lugares na Bíblia. Efésios
trata do casamento e mostra Cristo e seu amor por sua igreja como exemplo que os maridos devem seguir no cuidado das suas esposas. E diz também, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo se deu para a igreja, para suas ovelhas. Atos 20, Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Cristo comprou a quem com seu sangue? Não podemos dizer. Comprou todos os seres humanos do mundo. Comprou sua igreja, o povo redimido. E existem muitos outros versículos, Apocalipse também, o Cântico dos Anjos, em que eles disseram, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Interessante, né? Ele se refere ao mundo inteiro, mas comprou os que procedem de cada língua, tribo, nação, etc. Então não comprou todos os seres humanos. Com visão, sim, a redenção do mundo inteiro, da raça humana inteira, mas não comprou cada indivíduo na terra. Agora você pode dizer, não, mas tem também versículos na Bíblia que diz que Cristo se deu para o mundo. Cristo deu sua vida para o mundo, a redenção do mundo. João 1, versículo 29, João Batista diz acerca de Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a questão fica, Cristo tira os pecados de todo mundo? Se for, então não haverá ninguém condenado, ninguém no inferno, porque seus pecados foram tirados. Então, a pergunta é, em que sentido ele se refere ao mundo? Outros versículos também, João 3,16, o mais conhecido, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pergunta é, em que sentido ele fala quando ele se refere ao mundo? A palavra mundo pode se referir a muitas coisas diferentes na Bíblia. Por exemplo, pode se referir ao mundo criado, até todo o universo criado. Atos 17, Paulo diz aos gregos que o Deus criou o mundo inteiro, tanto os céus como terra. A palavra mundo pode se referir apenas à terra, pode se referir à raça humana. Paulo diz em Romanos 3 que todo o mundo tem que prestar contas a Deus. Então pode se referir à raça humana. Pode se referir à raça humana sem os crentes, que Cristo diz, o mundo me odeia e vai odiar meus discípulos também. Então o mundo, nesse sentido, é a raça humana menos os crentes. Pode se referir aos gentios, em oposto aos judeus. Romanos 11 fala da salvação do mundo, a queda de Israel vai para a salvação do mundo, se referindo aos gentios. Ou pode falar da humanidade inteira sem se referir a cada indivíduo na terra. Usando essa analogia de Romanos 11, Paulo fala sobre a restauração futura de Israel também. Aí quando ele fala de Israel, está falando de todos os indivíduos? Não é possível, porque alguns já pereceram. Enquanto até hoje muitos judeus estão perecendo na descrença. Então quando fala da restauração de Israel, que creio que será uma restauração mesmo da nação de Israel, mas futura, e não se refere a cada indivíduo. No mesmo sentido, a palavra de Deus fala sobre a restauração do mundo. Agora, não é de todos os indivíduos, mas se refere à humanidade como um todo. Então, quando diz, eis o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está visando a restauração de um mundo, a humanidade como um todo, sem se referir a cada indivíduo. Apocalipse 11, versículo 15,
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está avisando o reino de Deus enchendo o mundo, cobrindo a terra, mas obviamente existem também os que pereceram na condenação no inferno. Então Cristo deu sua vida para os seus eleitos, para a sua igreja. Ao mesmo tempo, a morte de Cristo tem uma natureza pactual. Cristo veio como o segundo Adão, o pai da nova humanidade. Então não é errado dizer que Cristo morreu para o mundo inteiro, nesse sentido, como cabeça do pacto, do novo pacto da nova humanidade. É exatamente por isso também que quando nós pregamos o Evangelho, podemos pregar com toda a sinceridade, porque Cristo deu sua vida e sua morte é suficiente para o mundo inteiro. Entendendo isso de forma pactual, a morte de Cristo, não devemos pensar de um jeito numérico, como se fosse ele sofreu uma certa quantidade de sofrimento só para cobrir todos os eleitos. Não, Cristo sofreu debaixo da ira de Deus como cabeça do pacto, e todos que pertencem a ele estão cobertos na sua morte. Então a morte de Cristo é suficiente para o mundo inteiro, mas nós sabemos, não todo mundo vai crer nele. E como Cristo diz, os que não creem porque não pertencem a ele. Então nós não sabemos quais pessoas são eleitos. Então nós podemos pregar o Evangelho com toda sinceridade, chamando todo pecador para arrependimento, mas sabendo, não todos virão. Não todos se submeterão a Cristo, porque não todos, segundo os decretos de Deus, pertencem a Cristo, pertencem a Deus. Tito também, Paulo, escrevendo para Tito, também fala sobre Cristo como Salvador do mundo, e nós entendemos o mesmo princípio aqui. Cristo morreu como Salvador do mundo, visando o mundo restaurado, a humanidade como um todo, sabendo que muitos seres humanos ainda perecerão. Agora, isso não quer dizer que Deus também não lamenta a perdição dos pecadores. Claramente, a Bíblia diz que Deus lamenta. É tristeza para Deus. Segundo Pedro 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não deseja a perdição do mundo. Então podemos perguntar, então, se Deus não deseja, por que Deus não salva? Nós não sabemos. Não tem explicação para certas características de Deus. Deus poderia, temos que confessar, Deus poderia salvar aquela pessoa. Deus é soberano. Se deixa de ser soberano, deixa de ser Deus. Deus poderia, e nós vemos em outros casos, como por exemplo o Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus poderia não ter feito isso. Isso não é porque Deus se deleita na morte de Faraó, mas Deus tem suas propostas. Então nós encontramos aqui uma realidade inexplicável na própria natureza de Deus. Deus tem sua vontade revelada, o que ele chama o mundo para fazer, e Deus tem sua vontade secreta, o que Deus já sabe, o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar segundo os seus decretos. Deus não desejou, em um sentido, a morte de Cristo, não desejou que os soldados romanos pregaram os pregos dentro do corpo de Cristo. Foi um pecado que eles fizeram. Não podemos dizer Deus aprova o que eles fizeram. Ao mesmo tempo, sabemos que a mão de Deus estava por trás de tudo isso. Deus estava usando pecados dos homens para realizar suas boas propostas. Então, o ponto sempre volta ao mesmo. Temos que deixar Deus ser Deus. Temos que seguir o que Deus se revela nas Escrituras, mesmo que talvez não se encaixa em nossos preconceitos, nossas ideias de como Deus deve ser. Nós não temos
condições de explicar Deus. Deixa Deus ser Deus. E vamos nós, seres humanos, adorar Deus em toda a reverência e submissão à sua palavra. Espero que esses séries de vídeos estejam ajudando os irmãos a meditar nas Escrituras, a entender mais as tensões nesse debate e especialmente a atitude do cristão à palavra de Deus. Então, que vocês continuem nos acompanhando. Semana que vem vamos falar sobre o pecado original e a conversão do homem, como Deus muda o coração do homem. Esse é o tema para o próximo vídeo. Então, espero que os irmãos continuem nos acompanhando. Obrigado.